Provérbios capítulo 3. Pode abrir Provérbios capítulo 1. Nosso devocional de hoje, ele vai fazer um sumário, uma síntese do que nós temos visto até aqui, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Esse capítulo 3 de Provérbios, ele contempla 2 sermões. O terceiro sermão, que vai do versículo 1 até o versículo 12, e a partir do versículo 13 até o final, o quarto sermão. Então, o sermão ele tem essa ideia de exortação, a ideia de inquietar a alma para alguma coisa. O livro de Provérbios é um livro pragmático em seus aspectos espirituais, observando a realidade do rei, a realidade do reino e a realidade do mundo por vir, esse âmbito espiritual que, na maioria das vezes, nós não abrimos nossos olhos para isso. Então, observa qual é a figura que é colocada aqui como aquele que instrui, é a figura de um pai que, por ter um relacionamento muito intrínseco, muito ligado com o filho, o seu coração está colocado no filho, então ele não quer ver o filho se dissolvendo nessa vida, não quer ver o filho se perdendo nessa vida. Daí então, essa figura que é colocada de Deus como um pai que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos, então ele representa essa figura. A paternidade aqui significa também essa paternidade de Deus, é Deus que cuida dos seus, e o filho aqui significa justamente aquele que está sendo cuidado. Obviamente, num caráter primário aqui, de uma forma mais específica, o pai aqui é o pai mesmo, biológico, que tem essa figura de ser sábio. Ele viveu mais, ele viveu a vida, ele viveu os tropeços, ele viveu as lutas, recebeu os efeitos de escolhas erradas, de decisões erradas, caiu em buracos, não percebeu armadilhas. E agora ele mostra para o filho que o filho não precisa viver como ele viveu, não precisa cair como ele caiu, não precisa sofrer como ele sofreu. E por saber qual foi a dor que ele sentiu, ele não quer que o filho sinta, e pelo fato de saber que ele guardou a sua fé, mesmo diante de tudo isso, ele também sabe que o filho pode não guardar a fé. É por isso que experiências não são inerrantes. Eu posso viver uma vida desgraçada. Nós tivemos pessoas que tiveram testemunhos desgraçados, testemunhos absurdos, e de repente essas pessoas estão na fé hoje em dia. E o que nós pensamos? Se a pessoa viveu desse jeito, errou desse jeito, experimentou isso e está na igreja, então pronto, se eu me perder, se eu me desviar, se eu provar desse mundo, no final da vida eu também estarei na igreja. Não é assim que funciona. Experiências não são inerrantes. Nós não sabemos como nós experimentaremos as consequências dos erros que nós cometemos. É por isso que vem a sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pais que criam seus filhos para morrer. Tem pais que, mesmo dentro de igrejas, não criam seus filhos para viver. São pais que não alertam. São pais que não protegem dos lobos. Seu filho está na escola, ele está em constante ataque de lobos. Seu filho está na universidade, é pior ainda. Ele está em constante ataque de feras. Quais são as amizades dos seus filhos? Vocês sabem quais são as amizades dos seus filhos? Vocês sabem o que os seus filhos fazem na rede social? Vocês sabem as poses que as suas filhas colocam na rede social? Vocês sabem? Você entende o que é ser sexualizado? Você entende. Você entende o que é ser sensual. Ela é sua filha, mas esses aí fora vê como um pedaço de carne que está prestes a ser consumida. Vê como um petisco. Você percebe isso ou você não percebe isso? Você vê os seus filhos rodeados por lobos e você nada faz.
Você acha que ele tem as suas próprias escolhas, ele toma as suas próprias decisões, nós não precisamos ser radicais, nós não precisamos se isolar do mundo, tem que fazer aquilo que é necessário que ele faça, é necessário que ela faça, tem que se vestir de uma forma que ela se sinta bem, que ele se sinta bem. Você está criando seu filho para morrer. Você não está protegendo seu filho. Você não está criando o seu filho para viver, para ter vida, para desfrutar na vida. A morte que eu falo aqui é a morte espiritual, é a morte eterna. Eu não estou falando daquele caráter piedoso de que o pai deve preparar o filho para a morte, de o pai deve preparar a família para a morte, porque na morte se encontrará com o Senhor, e então essa não será a morte. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da segunda morte. Estou falando da morte espiritual. Se você desproteger o coração da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, se você desproteger, eles não receberão as suas palavras de alerta quando forem necessárias. Porque você alargou demais as fronteiras. Porque você alargou demais os limites. Porque você deu autoridade que eles não têm, você deu liberdade que eles não têm. Eles não sabem administrar isso, simplesmente. Aqui em Provérbios, o pai sabe disso. Aqui em Provérbios, o pai entende isso muito bem. Por que no final, no versículo 10, no versículo 11 do capítulo 3... versículo 11, versículo 12, o pai, com tanta ênfase, com tanto desespero, grita para que o filho receba a disciplina como o amor de Deus. Porque ele nunca foi ensinado que disciplinar é amar. Nunca. Nunca. Sempre ele recebeu o sim. Sempre teve aquele negócio fajuto aqui, meu filho, vamos conversar. Tá bom? Aqui nós decidimos conversando. Quais são os seus pontos? Filhos não devem ser criados assim não, irmãos. Filho não discute com o pai. É nesse momento que o filho está aprendendo o que significa autoridade. O que significa submissão. O que significa ser liderado. É essa fase. Quando ele tiver percorrido esse caminho com tudo o que é necessário, aí sim vem um próximo estágio. Você vai ensinar o seu filho a ser líder. A sua filha a ser mãe de família. Mas ela tem que passar por esse estágio. Você não pode fazer isso quando esse estágio não foi cumprido. Porque ele não sabe lidar com essa liberdade. Ela não sabe lidar com essa liberdade. E aí o pai fica desesperado quando vê o seu filho, a sua filha na beira do precipício e grita, mostrando o sabor da disciplina, mas como se ela nunca experimentou esse sabor? Se ele nunca experimentou, ele não sabe o que é disciplina. Ele não sabe o que é amar, ela não sabe o que é amar, porque sempre fez tudo o que quis. Não sabe. E aí vem o desespero. E o desespero é verdadeiro, irmão, eu sei. Eu já vi pais desesperados por filhos, eu já vi. Pais cujo coração dos filhos não está em suas mãos. Filhos que não têm as palavras do pai em autoridade no seu coração, eu já vi. Pais desesperados que falam verdades para o filho, que exortam os filhos com verdades. Nós ouvimos, nós sabemos que isso é verdade, mas estutamente o filho não sabe. Por quê? Porque o seu coração não foi pastoreado. Não foi. Ele nunca sentiu esse sabor. O seu paladar ético, moral, espiritual não sabe o que significa esse sabor, é algo novo. Por isso não recebe, porque pensa que é ruim. É ruim, não recebe. E aí o pai fica em desespero. Você vai morrer. É o que acontece quando sua filha começar a namorar. E aí você forja um ambiente para ela em que o namorado dela não vai ser um cristão. Porque o maior ambiente de envolvimento dela não é de cristãos. Aí quando isso acontecer,
Você foi acostumado a se levar pelas vaidades e o romantismo da sua filha? Quando isso acontecer, você vai se desiludir. Você vai ficar completamente iludido também, porque você vai dizer, é porque realmente ela ama. E essa pessoa é uma pessoa séria. É uma pessoa honesta, é uma pessoa boa. A sua filha não deve se envolver com uma pessoa séria, uma pessoa boa. Ela deve se envolver com uma nova pessoa, com uma nova criatura. A sua filha não pode ser um campo missionário. Não pode. Não pode ser uma organização missionária em que os homens vêm para serem convertidos. Não pode. Agora, se você não pastoreia a sua filha, se só envolve a sua filha em ambientes assim, você espera o quê, pelo amor de Deus? É estupidez isso. Sério, só coloca a cabeça para pensar, pensa só um pouquinho. Aí você vai ter que se achegar na igreja e defender os valores que você mesmo criou. Defender as armadilhas que você mesmo criou. Aí você bota no banco, no colo do pastor, no colo dos líderes da igreja, no colo da igreja, porque você vai dizer assim, não, pastor, o que o senhor decidir está certo. O que a igreja decidir, pastor? E aí você pega a sua irresponsabilidade, que geralmente é isso que acontece, coloca na igreja, a igreja sabe que a decisão é difícil, os pastores sabem que a decisão é difícil, mas se der alguma coisa errada, não vai ser a vida toda de criação errada que você fez. A decisão errada vai ser da igreja, vai ser dos pastores. Porque você colocou uma bomba na igreja, colocou uma bomba nos pastores, por causa da sua irresponsabilidade. Simplesmente assim. Aí você é acostumado a se deixar levar pelo romantismo, pela ilusão de felicidade dos seus filhos, da sua filha, e um dia quando o coração dela estiver completamente na mão de um homem que não é crente, e a sua mão não estiver no coração dela, você vai perceber que o seu erro não pode mais ser corrigido. Você tem que ensinar o sabor do não à sua filha. Você tem que ensinar. Você tem que ensinar o sabor da disciplina. Porque caso contrário, ele nunca vai saber que nós só disciplinamos os nossos filhos porque amamos. Por que nós não disciplinamos os mendigos? Por que nós não disciplinamos os meninos de rua? Por que nós não disciplinamos aqueles que nós vemos fazendo o que não presta no meio da rua? Porque nós não temos compromisso com eles. Nós não temos compromisso pactual com eles. Nós não somos responsáveis por eles. Nós não somos responsáveis por moldar o coração deles, por mostrar o caminho do futuro deles. Nós não somos responsáveis, mas os nossos filhos nós somos. E nós temos a responsabilidade de olhar com os olhos que eles não têm. Eles não sabem ver malícia, irmãos. Entendam isso, pelo amor de Deus. Eles não sabem ver malícia como nós sabemos. Eles não sabem ver sagacidade. Você é homem, você sabe quando o homem quer se aproveitar da mulher, quando o homem olha para a mulher sexualmente, você sabe. Proteja a sua esposa, proteja a sua filha. Você sabe. A sua filha tem partes íntimas como qualquer outra mulher, pelo amor de Deus. Será que você não vê isso? Será que você não vê isso? Aí você entrega a sua filha de mãos beijadas a lobos, a feras, e não adianta chorar depois. Não adianta, você é culpado. Você é mãe também. Vocês são culpados. Não adianta. Vocês sabotam o pastoreio da igreja. É isso que fazem. É triste ver jovens sucumbindo às desgraças desse mundo por falta de pastoreio no lar. É triste. É nocivo. Que vai dar luz a mais uma família corrupta. Uma família que não conhece o Senhor, quando você tinha a responsabilidade de forjar uma semente fiel, uma semente que ama o Senhor. Mas você corrompeu isso à custa de quê? De uma formação? De uma boa educação?
de uma boa socialização, à custa de quê? Pois os ecos da sua filha e do seu filho no inferno eterno vai agredir a consciência deles continuamente. Eu tive um pai que não me disciplinou. Eu tive uma mãe que não me disciplinou. Eu queria limites, mas eles não me deram. Eu queria provar esse tom do amor, mas eu não recebi. Fui feliz num mundo caído para ser infeliz para toda a eternidade. Isso não é paternidade, irmãos. Isso não é paternidade. Você está brincando com seus filhos. Você está zombando da paternidade. Você deveria ser um tipo de Deus para o seu filho, sabia? Porque é essa a metáfora que é usada. Deus, o Pai. Você deveria ser. Deus lhe disciplina? Disciplina. Por que você não disciplina seu filho? Deus diz não para você? Diz. E Ele lhe ama? Ama. Você sabe fazer essa equação? Sabe. Seu filho sabe? Sabe. Por que não sabe fazer a sua? Por que quando você faz para ele, ele não sabe fazer? Você tem que forjar uma família em que você diga para sua esposa assim, ó, meu amor, não pode. E ela vai dizer, tá bom, meu amor. Tudo bem, eu confio em você. Ó, meu filho, não dá. Ô, pai, eu confio no papai, não dá. Tá bom. É assim. Mas se você nem isso fala, se nem isso você fala, quais são as amizades do seu filho? Quais são? Essas amizades conduzem ele para a eternidade? Que roupa as suas filhas vestem? Que roupa as amigas da sua filha vestem? Expõe ela constantemente a isso. Quando ela vê o corpo dela começar a criar volume, ela diz, por que eu não posso exibir também? Eu sou bonita. Eu sou bonita, por que eu não posso exibir? É bom ser desejado. É bom. Por que eu não posso ser desejada? Por que eu não posso? Há prazer no desejo. Por que eu não posso sentir esse prazer? Por que eu não posso? Por que eu tenho que cobrir todo um corpo que é belo? Por que eu tenho que fazer isso? Você desprotegeu. Desprotegeu o coração, desprotegeu o corpo. Desprotegeu. E quando o corpo dela for abusado, o coração dela vai ser corrompido. E sua mão não vai estar lá. A sua mão não vai estar lá para proteger. Você deveria proteger os seus filhos. Você deveria proteger os seus filhos. Você deveria proteger. A sua esposa parece uma mãe de família? Porque a sua esposa deveria ser uma mãe de família. Ela parece uma mãe de família? Ela se veste como mãe de família? Ela se veste como uma dona de casa? Ela se porta como uma dona de casa? Porque é isso que ela devia parecer. Você olha as redes sociais da sua esposa? Deveria olhar. Todo pai de família deveria ter rede social. Se a mãe tem, se os filhos têm. Deveria. Mas não tem. Desprotege. Quem vai pastorear lá, meu irmão, pelo amor de Deus? Quem vai pastorear lá no âmbito social, da rede social? Quem vai? O diabo vai. Entenda isso. Não é difícil chegar a essa percepção, irmão. Ah, porque eu perco muito tempo com rede social. Então cria disciplina, cara. Domínio próprio, meu irmão. Se você não tem cuidado com o seu orçamento financeiro, você vai rasgar o cartão de crédito? Se você não sabe ficar sem assistir pornografia, você vai cortar a internet? Você vai quebrar o computador? Se você não consegue se controlar em assistir séries, você vai quebrar a TV? É assim? Então tudo que lhe faz pecar, tudo que pode ser para você um problema, você vai tirar? Você vai para um mosteiro. E quando chegar lá, você vai perceber que o problema está no seu coração. É o que sai de dentro. Você vai ver. Quem pastoreia? Quem pastoreia os seus filhos quando você não está lá? Quem? Porque se você tiver um pastoreio fiel em casa, as suas palavras ecoarão lá. As palavras dos seus sermões, das suas orientações, ecoarão quando o mal se aproximar deles. Ecoarão. Tenha certeza disso. Você sabe, porque até hoje você lembra de princípios que seu pai lhe ensinou, que sua mãe lhe ensinou. Até hoje você lembra. Essas palavras ecoam, porque é o Espírito Santo que faz isso pela fidelidade do pastoreio dos pais. É graça de Deus.
Agora, se você não faz isso, quem vai estar lá quando o mal chegar aos arraiais do coração do seu filho? Quem vai estar lá, irmãos? Você vai ser como o pai aqui, sabe de Provérbios? Grita, grita, grita e nada. Agora ele vê a sabedoria gritando, ele escuta a sabedoria gritando nas ruas. Mas antes ele não escutou, e agora o seu filho também não escuta. Levanta a voz da sabedoria. Grita nas praças da sabedoria. Agora ele sabe o que é, mas o seu filho não sabe. Por quê? Porque o seu filho não conhece o dialeto da sabedoria. Não conhece, não sabe o tom de voz de sabedoria, não sabe distinguir a sabedoria. Quando os seus filhos não dão valor e autoridade à sua voz, ele está diminuindo a sua voz e colocando autoridade maior na voz dos seus professores, nas vozes dos seus amigos. É isso que ele está fazendo. Você deveria ter sabedoria o mínimo para mostrar isso para o seu filho. Você me respeita? Não respeita. Respeita não. Não respeita. Por quê? Vou dizer. O seu amigo disse para você fazer isso. Você chegou para mim com toda a empolgação, afirmando que iria fazer, você fez. Eu lhe orientei a fazer isso. Você ficou triste e não fez. Você me honra? Honra não. Você honra o seu amigo. Você honra as suas amizades. Você não me honra. Não me honra. Você honra o seu professor. Sabe por quê? Porque professor, ele carrega o ar de autoridade. Infelizmente, isso tem sido corrompido. Mas antes, professor era uma grande autoridade. Era aquele responsável por formar. Hoje em dia é uma militância absurda. Mas antes carregava autoridade. Escute o seu professor. Respeite o seu professor. E o que é que acontece por causa da deficiência dos nossos lares? Os professores têm autoridade mais do que os pais. Só que eles corrompem. Só que eles abusam. Só que eles defraudam. É isso. E a sua voz não está lá. O coração da sua filha, o coração do seu filho não está protegido por suas mãos. Não está. A sua voz não ecoa lá. E um dia, você vai ver que vacilou. Um dia você vai ver. E esse dia vai ser tarde. Vai ser tarde. Não vai poder ser remediado. As marcas da falta do pastoreio do seu lar estarão nos seus filhos. Essas marcas estarão lá. E você é o culpado. Pela negligência. Pela omissão. Você é o responsável por isso. Agora, se você estiver pastoreando, você é um instrumento de graça. Você é um testemunho de Cristo. Para forjar um coração piedoso no seu lar. Você é. E todas as renúncias agora, todos os nãos, todas as disciplinas, todos os castigos, um dia serão transformados na visão e no coração dos seus filhos, do seu cônjuge, como a maior expressão de amor que pais poderiam conceder aos filhos. Agora eles não veem. Agora eles não sabem. Mas um dia eles verão. Um dia eles entenderão. E será gracioso se eles puderem dizer assim: eu quero ser para o meu filho como meu pai foi para mim. Como a minha mãe foi para mim. Porque eu terei uma chance absurda de fazer o que é certo e de conduzir o meu filho para a eternidade, para o encontro com o verdadeiro Senhor das suas vidas. Eu não sei se você está negociando. Alguns aqui eu tenho até indicações disso. Mas existem outros que eu não sei, lá no interior do seu lar. Mas alguns eu sei. Alguns eu sei. O coração dos seus filhos não vale qualquer preço que esse mundo pode dar.
Não vale. Não negocie por nada o coração e o destino eterno dos seus filhos. Um dia você vai ver que não valeu a pena. Um dia você vai perceber que não valeu a pena. E eu rogo a Deus que nesse dia essas palavras que hoje você escuta de mim ecoem nos seus ouvidos para atestar que você vacilou. Porque não é possível que eu ame o seu filho mais do que você. Não é possível que eu ame a sua família mais do que você. Ela é sua. Não é possível. Não é possível. Disciplinar é amar. O seu filho tem que saber esse significado. O seu filho tem que sentir o sabor do não. Porque ele tem que saber que isso é a limitação do mal dentro dele que ele ainda não pode conter. Obrigado, Pai. Obrigado por proteger o meu coração de mim. Muito obrigado. Porque eu não sabia proteger. O Senhor protegeu o meu coração de mim. Agora Ele não vai dizer isso para você. Mas é só agora. Um dia Ele vai dizer. E se mesmo assim eles escolherem caminhos maus, lá na desgraça das suas escolhas, Ele também vai refletir. Se eu tivesse ouvido meus pais. Se eu tivesse escutado as palavras dos meus pais, eu não estaria assim. Mas o seu filho tem que saber dizer isso. Ele tem que ter essas palavras para dizer isso. Se eles não tiverem essas palavras, você vai corroborar com a desgraça deles. Ai de você por isso. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por não nos deixar cegos nos nossos próprios raciocínios. Os nossos raciocínios não são bons, Senhor. Nós podemos julgar que eles são, nós podemos nos considerar espertos demais, sábios demais, mas nós não somos. Ensina-nos, por favor, Senhor. Apacenta a nossa estutice, estupidez, ignorância. Nos leva para Ti. Nos faz ouvir a Tua voz através dos instrumentos que o Senhor nos dá. Os nossos pais, especialmente. Aqueles que o Senhor colocou sobre nós para nos conduzir. Os nossos líderes. Ajuda-nos a perceber que, de forma tão simples, o Senhor nos concede o entendimento de que a nossa vida depende de ouvir ou de não ouvir. Então ajuda-nos a sermos instrumentos de graça para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Em nome de Jesus. Amém.